Olá pessoal, tô aqui para falar com vocês mais uma vez a respeito de mais uma coisa que atrasa a vida das pessoas, né? No vídeo passado, a gente estava falando a respeito das pessoas que olham para trás e não obedecem à direção de Deus e acabam atrasando a sua vida. Porém, tem um outro tipo de atraso de vida que, se a gente não tiver apercebida, ele passa sem a gente sentir, assim, sem a gente perceber. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa utiliza essa expressão, já era para eu estar lá na frente. Só que ao invés dela utilizar isso como um motivo de revolta, tomar uma atitude, sabe, em cima daquilo para poder estar mudando aquela situação, o que ela acaba fazendo? Ela acaba desanimando. E é o estado em que se encontram muitas pessoas que olham para a sua vida, já estão na igreja, já conhecem a palavra de Deus há um certo tempo. E aí elas acabam desanimando por não ver os resultados. E elas usam essa frase, ou alguém fala para ela, já era para você estar lá na frente, fulano, já era para você estar de obreira, já era para você estar casada, já era para você estar batizada no Espírito Santo. E aí a pessoa vê que ela não alcançou aquilo com o passar do tempo e ela acaba desanimando. O que a gente não pode permitir é que isso aconteça, né? Já era para você estar casado, já era para você estar lá na frente, sim, porém, vamos usar a nossa inteligência. Eu acredito que ninguém tá onde tá por força do acaso, né? Nada acontece por acaso. Tudo é fruto de uma plantação e, por consequência, a colheita, né? Se a sua vida tá do jeito que ela tá hoje, foi por causa do que você plantou lá atrás. Então, talvez você ainda não tá de obreira, mesmo certinha, batizada com o Espírito Santo, vivendo a sua vida direitinho, porque talvez você ainda não tenha estrutura, você precisa mudar em alguma coisa. Ao invés de você ficar utilizando essa expressão para poder ver que você está parada no tempo, o que você tem que fazer? Tomar uma atitude para poder mudar essa situação, né? Primeiramente, pedir para Deus te mostrar o que você precisa fazer, o que você precisa mudar, como que você pode cooperar com Ele na realização dos planos dele para sua vida, né? Porque tudo que há de bom, tudo que há de melhor faz parte do plano de Deus pra gente. Então, talvez você ainda não é obreira porque você ainda não tem essa estrutura. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo porque ainda te falta alguma coisa. Que ainda falta você abrir mão, sacrificar. Ou então, se você diz que não sabe, o que você tem que fazer? Pedir, insistir para Deus. Meu Deus, me mostra o que está faltando, me mostra o que eu preciso fazer e deixar que Deus com toda certeza vai te mostrar. Mais do que você quer ter o Espírito Santo, Ele quer entrar dentro de você. Né? Você que diz, já era para eu estar casada. Será que você tem maturidade suficiente para entrar em um casamento, em um relacionamento? Então tudo isso é pra gente levar em consideração e não perder tempo questionando, murmurando, falando, mas olhando para dentro de você e para que você possa tomar uma atitude, porque também ficar parada só falando e reclamando não vai adiantar de nada. Então é muito importante você se preparar, né, alargar a sua tenda para as bênçãos de Deus que vão vir. Né, como o pastor falou hoje pela manhã, existem respostas que a gente nunca vai ter. Né? Tem mulheres que lutam pelo seu marido, em 2 meses de igreja ele já vai. Tem mulheres que estão lutando há anos. A gente não sabe como é que é o agir de Deus. Deus, ele é muito grande, muito criativo e não vai abençoar cada pessoa da mesma forma, né? Não é porque aconteceu com uma que com você vai ser da mesma forma. Então, o que você tem que fazer? Nesse tempo de espera, você tem que estar com seus olhos bem abertos, você tem que estar ligado em Deus, para que Ele possa te mostrar, porque às vezes, que nem do último vídeo que eu fiz dos solteiros, eu falei, poxa Deus, será que até hoje o Senhor permitiu que eu tivesse solteira só para eu poder fazer esse vídeo para elas? Porque uma coisa é uma esposa falar que você tá solteira, isso, aquilo, outro, ou alguém que já casou, ou até mesmo tá namorando. Só que quem tá solteiro sabe na pele, né? E isso no presente, elas já passaram por essa situação, mas lá atrás. Mas eu não sei por que Deus permitiu, mas eu continuo crendo. E é o que você tem que fazer, né? Fazer do limão uma limonada. Não é ficar olhando para o que passou, porque deveria acontecer e não aconteceu, que nem, por exemplo, minha mãe, ela tinha tido uma oportunidade de trabalho, né? E aí não deu certo. E o que aconteceu? Ela chorou, desanimou, nananã, mas graças a Deus, Deus abriu uma porta muito melhor. Então, assim, com Deus a gente nunca perde, sabe? Se você tá passando por essa situação, se você tá com isso dentro de você, poxa, já era pra eu estar lá na frente, para por aí. O que você tem que fazer é olhar o que você pode fazer hoje
para que amanhã você possa colher. Já era para você estar lá na frente, sim. Mas o que que você tem plantado para você colher lá na frente? O que que você tem feito de diferente para você colher resultados diferentes lá na frente? Porque já era para sua vida estar lá na frente, tá bom. Quando você chegar lá na frente, você vai ter o que para colher? Então é muito importante você ver isso, né? Analisar a sua própria vida e tá atenta aos sinais de Deus, porque a todo momento ele tá falando com a gente. Se ele não usa alguém, ele usa uma situação, ele usa uma palavra, ele sempre tá querendo falar com a gente. Então é onde você tem que estar bem atento a isso, né? Olhando com olhos espirituais. Por exemplo, o rei Davi, ele foi ungido, né? Quando o profeta Samuel foi lá escolher entre os filhos de Jessé, o profeta Samuel chegou e ungiu ele ainda era um menino. E pela minissérie do rei Davi, a gente viu que passou-se anos até ele finalmente assumir o trono de Israel. E o que acontece? Talvez você tá nessa situação, já passou muitos anos. Só que talvez você ainda não está preparado. Se a sua vida está na mão de Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Então você tem que estar com esses olhos abertos, porque até mesmo na minissérie teve uma parte muito bacana que eu nunca mais vou me esquecer. Acho que é mais ou menos assim, Davi estava fugido, né, de Saul no deserto e ele encontrou o profeta Samuel. E aí o profeta Samuel encontrou com ele e aí ele pegou e falou assim: profeta, por que eu tô passando por tudo isso? E aí o profeta falou assim: você tá passando por isso porque Deus tá moldando em você, tá utilizando essas situações, é algo mais ou menos assim, para poder formar em você o rei que Israel precisa. Então você está passando por essa situação, Deus está formando um homem, uma mulher de Deus que ele precisa lá na frente. Eu já passei por situações na minha vida que eu não gostaria de ter passado. Mas quando eu vi uma situação, quando veio uma pessoa para poder a gente atender, conversar, orientar, e a pessoa tá passando por aquela situação, é muito forte. Porque muitas situações eu já falei: meu Deus, poxa, que forte. Nem que tudo que eu passei lá atrás foi para que hoje eu pudesse estar falando para essa pessoa com propriedade. Porque uma coisa é você falar da Bíblia, outra coisa é você falar de um testemunho que você ouviu, e outra coisa é você falar da sua própria vida. O versículo da minha vida é esse. E eu quero falar para vocês também guardarem, nunca esquecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas são todas. Desde as boas e até as que são aparentemente ruins. Porque tudo que Deus faz é bom. Ele está no controle de tudo, né? Se todas as coisas cooperam para o bem, você acha que essa situação que você está passando, ele vai permitir para o seu mal? Então é muito importante você olhar para o seu presente, né? Porque o futuro a Deus pertence. Você sabe se vai acordar hoje? Se você sabe se vai acordar amanhã vivo? Você sabe se vai estar vivo até o fim do dia? A gente não sabe. Então a gente tem que fazer hoje, ser melhor para Deus hoje, estar salvo hoje. Não deixar as coisas para amanhã, ou então ficar imaginando como é que seria o futuro. Não, vive o que você tem, valorize o que você tem nas suas mãos hoje. Se você tá solteira, eu tô solteira, já era pra eu estar casada, talvez. Mas se você não tá, é porque veja Deus cuidando de você, entendeu? E aí aproveita para investir em você, na sua vida com Deus em primeiro lugar, e o mais Deus vai acrescentar. Então é muito importante você ver o que você tem hoje para plantar, né? Para que quando você chegar lá na frente, você possa colher. Porque a gente não sabe se vai acordar amanhã. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a 5, 10, 15 minutos. Então é muito importante a gente estar fazendo o melhor, plantando sempre boas sementes para que a gente possa ter esse resultado, né? Até o pastor, na palestra do Você Pode, na última quinta-feira, ele falou a respeito de um médico, né, que ganhou um prêmio lá da medicina, e as pessoas chegaram para ele e falaram: nossa, você é um homem de muita sorte, você deve ter nascido virado para a lua. Ele: sorte? Você sabe quantas madrugadas de sono eu perdi pesquisando essa doença, esse antídoto, essa vacina? Você sabe quantos compromissos eu adiei? Você sabe quanto tempo eu fiquei investindo, pesquisando, procurando para poder hoje eu estar aqui recebendo esse prêmio, né? Ele também falou a respeito do Ronaldinho, na época que ele jogava lá na Europa, e ele batia precisamente o pênalti, né? E as pessoas e os repórteres de uma coletiva perguntaram assim: o que você faz? O que tem a sua perna? Será que é a chuteira? Será que é isso? Ele falou assim: não. Depois que todos vão embora, eu continuo batendo pênalti até eu não aguentar mais. Então, o que acontece? A nossa vida é fruto do que a gente faz, né? Não adianta a gente esperar cair do céu, não cai.
Então, o que que você tem plantado? O que que você tem feito para você chegar lá na frente? Porque de nada adianta chegar lá na frente, também não tem nada para colher, né? De nada adianta chegar lá na frente, né? Daqui a 5, 10, 15 anos e nada. Não. Então, a cada dia a gente tem que procurar ser melhor, a cada dia a gente tem que procurar plantar o melhor e assim a gente vai crescendo. Quem planta mais, colhe mais. Quem faz diferente tem resultados diferentes. Então, a partir de hoje, faça diferente, sabe? Pede direção para Deus e obedece. Porque a obediência e o sacrifício são a base da nossa vida. Vamos em frente. Era para estar lá na frente? Se não está lá na frente, então vamos plantar hoje, né, no nosso presente, para a gente poder chegar lá. Porque com certeza Deus ele quer completar a obra que ele começou na nossa vida. E a gente tem que pedir para Deus ajudar a gente a cooperar com ele todos os dias. Tá bom? É isso que eu quero falar para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até a próxima.